Boa noite, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. 22 horas e 30 minutos, excepcionalmente, nesta semana, estamos fazendo as lives de Momentos com Jerônimo Mendonça, às 22 horas e 30. Clara, boa noite, Flavinha, boa noite, queridas, João Carlos. Excepcionalmente, esta semana, como eu estava dizendo, nós estamos fazendo as nossas lives às 22 horas e 30. Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. E engraçado, né, que a gente está tão habituado a fazer a live às 22 horas. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda, um beijo para o Everton, que eu estava me preparando, né, eu estava me preparando para fazer as lives às 22, aí que eu me lembrei, caramba, é às 22h30 essa semana. E aí fiquei a Flavinha tricotando um pouco. Jacira, boa noite, seja bem-vinda. Mas é uma alegria muito grande estar aqui, todos juntos, né? Reunidos, irmanados num só pensamento, num só coração. A Flavinha está perguntando se dá para mandar carta para o Papai Noel em setembro. Claro, né, Flavinha? A gente tem que começar a fazer os pedidos antes. Deixa eu mandar uns aviões primeiro, antes da gente, enquanto vocês vão chegando, né? Vou mandando os aviõezinhos aqui. Mas a gente tem que mandar cartinha para o Papai Noel mesmo antes, para que a gente possa fazer bons pedidos. E não se arrepender dos pedidos que vamos fazer ao Papai Noel, né? Que os nossos pedidos são proporcionais, né? Ou seja, os desejos se realizam de acordo com os nossos pedidos. Então é importante que a gente se conscientize disso. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Ana, boa noite. Seja bem-vinda. Quem mais aqui? Will. Boa noite vocês. Deixa eu continuar aqui mandando aqui. Opa. Então, gente, estamos aqui numa terça-feira de feriado e a gente não para não, né? A gente tem que dar sequência no nosso trabalho, que a espiritualidade não para, a gente tem que estar tocando em frente, né? Como tem aquela música do Almir Sater, né? Tocando em frente, temos que seguir em frente. Tá bom, né? Tá, já mandei para bastante gente e tá bom. Perfeito, gente. Vamos lá, quem chegou também, momentos de prece, a Angélica, é verdade, bem-vinda, Angélica. Patrícia, o Denise chegou também, o Hélio, Marcelo, boa noite a todos vocês. Não sabe o que vai pedir, né, Jacira? Então nós vamos pensar sobre isso. Vou fixar aqui o comentário primeiro, né? Deixa eu fixar o comentário. Tá aqui, ó. Aqui, cadê eu? Pronto. Engraçado, né? Fazermos uma prece ao Papai Noel em pleno setembro, mas o que a gente vai fazer, né? Se a mensagem do livro Flores do Coração nos trouxe na sequência esta mensagem, né? Prece a Papai Noel, né? Engraçado, né? Poxa, setembro, o que nós vamos fazer prece ao Papai Noel? Ari, boa noite, seja bem-vindo. Então, na verdade, né, queridos amigos? Ana, boa noite. Na verdade, o que a gente pode e deve pensar, né? O que a gente vai pedir? Uma vez eu li numa mensagem que falava assim: é melhor você tomar cuidado com os seus desejos, porque eles acabam acontecendo, se realizando. Então vejam, cuidado com o que a gente pede, porque muitas vezes aquilo que nós vamos estar pedindo são acontecimentos futuros que vão acabar vindo para nós, né? Então, sejamos criteriosos nos pedidos. E o que eu costumo dizer, nós costumamos sempre pedir muitas coisas de ordem material, mas chegou o momento, é chegada a hora da gente começar a mudar o viés dos pedidos, né? Está na hora de nós começarmos a pedir, fazermos pedidos de ordem íntima, né? Como a gente poderia ser? Reforma íntima, alternância, né? Modificação de comportamentos, de condutas, de pensamentos, de atitudes. Isso tudo é fundamental, né? E o Jerônimo traz para nós essa prece ao Papai Noel, e nós vamos ver com tamanha propriedade que a gente sabe que essa mensagem não se aplica apenas e tão somente
ao Natal, e tampouco Jerônimo, conhecedor, né, da doutrina espírita, né, nessa última encarnação sobretudo, ele pôde, jamais ele iria fazer uma prece ao Papai Noel pura e simplesmente, mas ele fez permeou, né, o momento do Natal, onde as crianças costumeiramente pedem os presentes ao Papai Noel, e ele chegou e fez uma prece muito tocante, que a gente não precisa dizer que é exatamente ao Papai Noel, mas uma prece que todos nós poderemos e deveremos fazer a cada dia do ano, independentemente de ser Natal ou não. Então vamos à leitura da prece a Papai Noel. Meu bom velhinho Papai Noel, faça que eu esqueça a tristeza, a dor e o fel. Permita que espalhe por onde for um raio de alegria, uma códea de pão, um pouco de amor. Que eu possa entender o drama da mãe solteira, que beijando a boneca sonhou um lar a vida inteira. Que eu leve consolo ao doente enjeitado, que sofre a provação de não ser amado. Que a criança em molambo, sozinha a vagar, encontre também a bênção de um lar. Para aquele que carrega a dor da humilhação, que eu possa ensinar a nobreza do perdão. Para aquele que espia seu erro numa grade, que eu possa ofertar um gesto de bondade. A pobre velhinha triste e andrajosa, que eu tenha para dar ao menos uma rosa. Sabe, Papai Noel, quero olvidar todo o mal, para compreender com Jesus o que vem a ser Natal. Cumprimentar os nossos queridos que chegaram aí. O Everton está mandando abraços e beijos para todos. A Anice está cumprimentando o pessoal. Chegou também a Neuza, a nossa querida Neuza, o Jorge Miyashiro, o Marquinho Faria e a Rosimeire. Boa noite, queridos. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Agradeço imensamente a cada um de vocês que está aqui conosco. Então veja, como eu falei para vocês, esta prece a Papai Noel não necessariamente tem a ver com o Natal, né? Vitor, boa noite, seja bem-vindo. Não tem a ver necessariamente com o Natal. É um pedido que nós podemos fazer, uma prece que nós podemos fazer a Deus, na verdade, né? A Jesus, e ele só simbolizou, só fez esse trocadilho de Papai Noel, porque obviamente ele deve ter escrito esta mensagem no mês de dezembro, próximo ao Natal. E nesse momento, o que ele quer lembrar, né? Flavinha dizendo esquecer o mal e agir no bem. O que ele quer lembrar, né? Que esqueçamos a tristeza, a dor e o fel. Porque a gente sabe que na época do Natal, sobretudo, que é um momento de festas, de comemorações, tudo mais, nós encontramos muitas pessoas deprimidas. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, o Setembro Amarelo realmente é o mês que se foca mais, traz uma luz sobre esse problema tão grave, porque enfrenta a humanidade, né, por conta do suicídio. Mas, gente, podem ter a certeza, o período do Natal deixa muito mais pessoas depressivas. Aquelas pessoas que não têm um lar, que não têm um familiar, ou que tiveram a perda de um ente querido naquele ano. Então é muito doído, é muito sofrido. Então, o que ele está pedindo naquela época, nesse momento, para esquecermos o quê? A tristeza, a dor e o fel. E pedindo, permitindo, né, que espalhe aonde for um raio de alegria, uma códea de pão e um pouco de amor. Então vejam, para a gente fazer isso, para a gente distribuir alegria, para a gente distribuir um pedaço de pão, uma cesta básica, um pouco de amor, carinho, atenção para com as criaturas, nós não precisamos esperar chegar o Natal. Vejam como que a mensagem, a prece, ela se aplica ao nosso dia a dia. Então,
Distribuir alegria. Poxa, às vezes não é fácil, nós estamos passando por dificuldades atrozes, né? A gente sabe que a pandemia trouxe uma reviravolta nos nossos conceitos, nos nossos preconceitos, na nossa forma de encarar a vida, na nossa forma de encarar o nosso dia a dia, mudou completamente. Então, se nós não tivermos a capacidade de distribuirmos alegria, apesar de estarmos com o coração aflito, como que a gente ficaria? Se a gente esperar estar bem para fazer alguma coisa, nós não vamos fazer nada. Cada dia nós vamos arrumar uma desculpa. Hoje eu não posso porque está calor, hoje eu não posso porque está frio, hoje porque está chovendo, hoje porque isso, hoje por aquilo. Cada hora nós vamos arrumar uma desculpa. Então, para espalhar um raio de alegria, não importa, né? Se você sorrir para alguém, você já vai fazer o dia daquela pessoa melhor. Então sorria, ainda que seu peito esteja, né, com aquela dor atroz, mas dê um sorriso. Transfigure a mente de uma outra pessoa para que aquela alegria sua, batendo nela, reflita de volta para você. Uma códea de pão, como ele disse. Códea de pão é um pedaço de pão, né? Um naco de pão, como se costuma dizer. Você distribui um pedaço de pão a um faminto. Pão às vezes a gente vê pessoas que fazem assim, a pessoa acabou de deu um pedaço de pão para o outro, o que ele faz? Pão eu não quero, joga fora, né? Joga fora. Então, mas nós fizemos a nossa parte. Mas para uma pessoa que está com muita fome, gente, um pedaço de pão é um banquete. E o pão é o alimento, né? É o alimento espiritual, tanto que está no Pai Nosso, né? Não só o alimento físico, mas o alimento espiritual. E doando também um pouco de amor. E o que eu costumo dizer a vocês, quando a gente doa amor e conhecimento, a gente não se empobrece com isso. Pelo contrário, o amor e o conhecimento, quanto mais a gente distribui, mais a gente tem, mais a gente vai agregando. Então, distribuir amor onde for. E agora ele vai buscar uma situação muito peculiar naquela época, né? Que esse livro foi escrito antes do desencarne do Jerônimo, que o Jerônimo desencarnou em 1989, e realmente havia muito preconceito, né, com a mãe solteira, né? Então ele coloca assim, que eu possa entender o drama da mãe solteira que beijando a boneca sonhou um lar a vida inteira, né? Então quantas situações que se eram colocadas, vamos supor uma criança, então brincando com uma boneca, ela já se imaginava sendo mãe, né? Uma menina sendo mãe, tendo uma casa, tudo mais, e um fato, uma fatalidade, ela acaba engravidando e a pessoa acaba saindo, né? Não, como eu diria, a pessoa não ficaria sendo responsável e ela acaba sendo mãe solteira. E então entender o drama, porque a gente fala, né? A gente comenta situações assim. Quando uma gravidez vem de uma família estruturada, com o casal, né, tendo feito todo o planejamento, toda a certeza, já é difícil, né? A gente sabe que já é difícil, porque a gente costuma dizer que filho não vem com manual de instrução e nem pais também são PhDs com formação em Harvard, né? Nós não somos, a gente aprende a ser pais na prática e filhos também não vêm com manual de instrução. Então, a gente fala, uma jovem sendo mãe recente, de uma forma fora do planejamento, mexe muito com as suas estruturas emocionais. Ainda mais se ela não estava preparada para aquilo. E aí agora imagina uma situação, né? A menina fica grávida e o rapaz desaparece e ela fica aí com toda a situação. E muitas coisas aconteciam no passado que as filhas eram colocadas para fora de casa. Era uma desonra familiar, né? Então, ele coloca com muita propriedade para a gente isso, né? Coloca com muita propriedade. E olha outra coisa também importante, que eu leve o consolo ao doente enjeitado, que sofre a prova de não ser amado. Quantos e quantas pessoas que estão doentes em seus lares ou nos hospitais, sequer recebem uma visita, ou às vezes no asilo. Quantos filhos abandonam os pais nos asilos
por questões de comodismo, não estamos aqui fazendo juízo de valores de quem quer que seja, porque às vezes algumas situações obrigam, às vezes, a internar a pessoa numa casa de repouso por uma questão de cuidados específicos, então não estamos fazendo juízo de valores a respeito. Mas quantos velhinhos passam tempos abandonados, sequer um filho vai visitá-lo? Então é doído realmente essa situação. E quando a pessoa está doente, como Jerônimo coloca para nós, um doente enjeitado, né, que ninguém quer, que ninguém vai visitar, sofre, como ele está dizendo, a prova de não ser amado. A prova de não ser amado. Que a criança em molambo, sozinha a vagar, encontre também a bênção de um lar. Aqui ele está falando dos órfãos, né? Daquelas crianças que não têm um lar, que buscam ansiosamente, né? Que ficam às vezes numa instituição, que as recolha, né? Num orfanato, até que elas consigam ser adotadas, e a gente sabe que esse é um processo muito preconceituoso, não é para qualquer um, não são todos os espíritos que estão devidamente preparados e habilitados a adotar uma criança, porque já tem o estigma, se ela foi abandonada, o pai era drogado, a mãe era drogada, não se sabe de onde veio, não se sabe quem era. Mas esta pessoa é um ser humano, é um irmão nosso que certamente, muito provavelmente, foi alguém muito querido em nossa outra encarnação. Então lembrarmos disso, né? E que ele fala, né? Pedindo que a criança que está sozinha a vagar possa um dia encontrar a bênção de um lar. Eu lembro que tem um casal aqui em Araraquara, eles não moram mais aqui, mas ele era juiz e ela era procuradora do estado, tudo mais. Eles já tinham 2 filhos, dois filhos, sim. Tinham 2 filhos. Então não era aquele casal que precisava adotar um filho porque queria ter um filho, não tinha condição condição física para ter um filho. Então o que eles fizeram? Surgiu uma situação específica e tinha 2 crianças para serem adotadas, irmãs. Adotaram as duas. Não quiseram de forma alguma separar essas 2 irmãs. E não precisavam adotar nenhuma, que já tinham filhos, se fosse pensar. Então a gente tem que tirar o chapéu realmente, para quando a pessoa se dispõe a sair do íntimo do seu momento, né, da sua zona de conforto e adota uma criança, né? Realmente a gente tem que agradecer muito as pessoas que fazem, que têm essa iniciativa, né? Continua dizendo também, para aquele que carrega a dor da humilhação, para que eu possa ensinar a nobreza do perdão. Olha o perdão novamente vindo à tona, né? Olha o perdão vindo à tona. A dor da humilhação, porque se você passou por alguma dor e foi humilhado, o nosso orgulho foi ferido, como eu comentei ontem, né? Que não é fácil. Nós não nem fala assim, não, quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Quem de nós nunca se sentiu ofendido, nunca se sentiu humilhado, nunca se sentiu na situação de que alguém precisasse vir lhe pedir perdão? Agora, ainda que a pessoa não lhe peça perdão, se você foi humilhado, eu lembro de uma frase de Haroldo Dutra Dias que costuma dizer que no mundo existe muitos injustiçados, porém nenhuma injustiça. Então nós não sabemos o que existe por trás das situações que nos levaram a sermos humilhados numa determinada situação, de passarmos por uma situação atroz. E a gente foi humilhado e a gente tem que perdoar aquela pessoa que nos humilhou. Não porque eu sou altruísta demais, mas por uma questão de buscar a minha paz de espírito, buscar a minha tranquilidade, o meu reequilíbrio emocional. Isso é importante, se libertar das amarras que nos prendem ao passado. E agora ele vai falar dos presidiários. Para aquele que espia seu erro numa grade, que eu possa ofertar um gesto de bondade.
E o Jerônimo costumeiramente fazia visitas ao presídio lá em Tuiutaba. Ele fazia visitas, ia visitar os presos, levava o evangelho, levava a palavra de Jesus aos presidiários e de uma forma muito franca, muito aberta. E ele chegava a dizer para os presidiários, né, que ele também era um prisioneiro como eles, porque ele estava preso a uma cama, um leito de dor que ele falava, uma cama ortopédica, e ele se sentia tão prisioneiro quanto eles. Então vejam que coisa interessante, né? E uma vez foi perguntado ao Chico o que é um prisioneiro, e o Chico disse assim, com muita propriedade: qualquer um de nós que foi descoberto. Qualquer um de nós que foi descoberto. A Jacira está dizendo aqui, filhos adotados são geralmente na alma, unidos a nós pelos laços eternos. Tenho um e para mim é meu amor, não há diferenças. Que lindo, Jacira, que bonito, né? As suas palavras são sempre muito tocantes. Agradeço sempre a sua colaboração. A sua, João Carlos e todos vocês, né, que estão aqui conosco nas lives. Olha só, a própria Elizabeth comenta que ela é filha adotiva e ela agradece imensamente aos pais adotivos dela, né, por terem recebidos, por terem acolhido ela, né? Que coisa bonita, né? E o amor, né, Jacira, quanto mais a gente dá, ele mais cresce, né? Aquilo que eu estava falando agora há pouco. Então, lembrarmos aqui dos nossos irmãos presidiários, né? Que eles são tão irmãos nossos quanto qualquer um de nós. Marilene, boa noite, seja bem-vinda. E como o Chico disse, né? Qualquer um de nós nunca, qualquer um prisioneiro, né? Qualquer um de nós que foi descoberto. Então, a gente se faz o nosso julgamento de valor nessa atual encarnação, mas esquecemos muitas vezes das outras vidas e quantas besteiras já cometemos pelas nossas vivências atrás. Isso é importante, né? A gente tem que lembrar que nós estamos na nossa melhor roupagem, então não se preocupem muito em saber quem fomos, que coisa boa não fomos, tá? Certamente já cometemos muitas atrocidades, então não dá para julgar quem quer que seja. Ele vai falar agora assim, né? A pobre velhinha, triste, andrajosa, que eu tenha para dar ao menos uma rosa. Quantas pessoas, né, que a gente vê assim. Minha mãe até comenta alguns fatos que ela vê alguns andarilhos chegando assim nos sacos de lixo, assim, que deixa na hora que vai passar o lixeiro, ela vê as pessoas revirando os sacos de lixo para encontrar um pouco de comida. E quantas vezes já não vimos algumas velhinhas, né, andando, né, tristes e andrajosas, né, usando uma roupa mais mulambenta impossível que você pudesse imaginar? Imagina se você puder ofertar para aquela velhinha, aí se você não puder dar um sorriso, conseguir dar uma rosa para ela, que bênção, né? Eu lembro que eu tinha visto uma postagem uma vez, que a pessoa tinha colocado assim, tinha uma velhinha, acho que no metrô, vendendo rosas. E um rapaz passa, compra uma rosa, agradece a senhora e vai embora, né? Dá uns 10 passos, aí ele volta e oferece, parece que se ajoelha e oferece a rosa para aquela senhora. Eu achei um gesto tão tocante, tão bonito, e ele dava a entender assim, esta aqui é para a senhora, né? Achei muito bonito e muito tocante. E ele vai finalizar, né? O Jerônimo vai finalizar essa mensagem dizendo: sabe, Papai Noel, quero olvidar todo o mal. Ou seja, quero esquecer todo o mal, né? Para compreender com Jesus o que vem a ser o Natal. O Natal não é somente para ser comemorado dia 25 de dezembro, né? Não. Mas Louva, boa noite, seja bem-vinda. O Natal tem que ser comemorado todo santo dia. Por isso que nós não temos problemas de estarmos fazendo essa prece a Papai Noel, que a gente até comentou, que não é a prece ao Papai Noel necessariamente, mas aquela prece sincera que a gente deve fazer a Deus, nosso Pai, a Jesus, mas para que a gente consiga colocar em prática um pouco do que Ele falou para nós aqui. Um pouco do que Ele nos trouxe nessas reflexões tão oportunas. Lembrarmos de cada ser humano que Ele comentou aqui, né?
a mãe solteira, o doente enjeitado, a criança, né, perdida pelas ruas, aquele que foi humilhado, né, e também os nossos irmãos presidiários e uma velhinha que anda pela rua, né, sem sequer ter um lar a voltar, né, uma velhinha ou um velhinho, pouco importa aqui a definição, né, que a gente possa estar colocando no sentido mais amplo. Se a gente conseguir fazer isso, não precisamos fazer todos os dias, mas se a gente conseguir fazer uma delas por dia, que bênção, né? Que bênção. E agora eu jogo para vocês, quais são os nossos pedidos de Natal? As crianças vão falar, não, mas tem primeiro dia das crianças, agora em outubro. Tá, mas eu falo para vocês, para cada um de nós, na verdade, né? Eu tenho que me incluir sempre nessa brincadeira de quando você faz um desafio, o primeiro a ser desafiado é a gente mesmo. Quais os nossos projetos para o ano novo? Quais os nossos pedidos de Natal? Qual o verdadeiro presente que eu quero ganhar no fim do ano? O fim da pandemia? Sim, tá, sem sombra de dúvida, acho que isso é o desejo uníssono de toda a humanidade. O maior desejo da humanidade seria o fim da pandemia, que a gente pudesse, né, respirar aliviados novamente. Mas, como eu sempre falo para vocês, nós não estamos passando por esta pandemia gratuitamente. Não. Todos nós que estamos aqui encarnados, inclusive aqueles que já partiram para o plano espiritual em decorrência da pandemia, alguma razão existe por trás disso tudo. Não estamos falando, é separação do joio e do trigo, que não é isso exatamente, não é nesse sentido. Nós estamos no processo de transição planetária, não é a transição assim, terminou a pandemia, virou um mundo de regeneração, a Terra se regenerou. Lê do engano nosso. Da mesma forma que quando nós entramos no terceiro milênio, né, no ano 2001, que a gente entrou efetivamente no terceiro milênio, né, no ano 2001, não no ano 2000, como foi comemorado erradamente, não transformou-se a Terra. Então não é a mudança significativa do calendário de um século ao outro, de um milênio ao outro, que transformaríamos num planeta de regeneração. E nem o fim da pandemia vai transformar a Terra num planeta de regeneração. São processos lentos e graduais que estão acontecendo a partir de um certo momento no planeta. Agora, com licença. Nós estamos devidamente preparados e habilitados a habitar o novo planeta regenerado? Ah lá, o João Carlos. Mais que o fim da pandemia, devemos querer ter aprendido a lição trazida por ela. Sim, João Carlos, muitos de nós conseguiremos sim aprender, mas infelizmente a gente percebe que a grande maioria não vê a hora para tentar voltar ao normal. Não se transformou. E, gente, aquilo que eu costumo dizer, lembro da história da pipoca e do piruá. O milho de pipoca. Então, o que acontece? Somos todos os milhos que foram jogados na panela. E o que acontece? Nós estamos passando pela prova do fogo, tá? Colocou o óleo, o sal e jogou a gente lá dentro da panela. E ligou o fogo. Ligou o fogo não é fácil, né? Quente, terrível. Começamos a suar frio. Passamos mal de tanto calor, né? A gente começa a suar frio. E, no entanto, o que acaba acontecendo? O grande momento é a transformação. A transformação que nós estamos passando para nos tornarmos pipoca. Aquela coisa linda, maravilhosa, saborosa, como aquela flor branca. Agora, muitos de nós, infelizmente, vão se recusar a este processo de mudança e vamos nos transformar o quê? Em piruás, que não serve para nada, né? Ele se encroa e vira aquele piruá que vai ser jogado fora. Então essa correlação da pandemia, ela tem que trazer uma transformação para a gente.
Para a gente sair daqui um pouquinho melhor. Para que continuar sendo o que já era? Não adianta. Para que veio tudo isso então? Ou acha que Deus jogou dados com a gente? Não, vou mandar uma pandemiazinha lá para a Terra só para dar uma sacudida no povo? Claro que não, gente. O Ari já viu a pipoca lá. Daqui a pouco eles vão ficar todo mundo com vontade de comer pipoca. Parece aquele fotograma que faziam antigamente, quando os filmes eram... A Neuza dizendo, cascadura sem transformação. Os filmes eram em rolo, né? E parece que tinha um sistema chamado... Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Uma linguagem subliminar. Então vamos supor, pegava um determinado frame do filme, um quadradinho daqueles, colocava, digamos, um saquinho de pipoca assim, soltando até fumaça assim, uma foto. E a pessoa assistia o filme e não prestava atenção nele. Quando saía do cinema, não prestou atenção a esse detalhe. Tinha um pipoqueiro vendendo pipoca lá fora. Era uma fila enorme, todo mundo sentiu a vontade de comer pipoca. Então, serve mais ou menos como uma linguagem subliminar aí. Cascadura sem transformação, como está dizendo a Neuza, né? Se a gente estiver passando por tudo isso e não nos transformarmos, que planeta que a gente vai querer habitar? E não importa o que o outro faça, o outro vai fazer, é problema dele, é responsabilidade dele, eu tenho que fazer a minha parte. Eu sou responsável pela minha evolução espiritual, sou responsável por mim. Eu não sou responsável pelo outro. A Jacira está dizendo, precisamos mais coragem para nos vermos como somos e determinação para realizar as mudanças necessárias para a nossa evolução na busca da verdadeira felicidade. Exatamente. E buscarmos essa transformação, né, Jacira, precisa muita coragem, porque a gente é muito fraquinho, né? Qualquer mudança de evento a gente já desiste. Ah, não, deixa para a próxima encarnação. Deixa para a próxima. Gente, a gente já deixou para a próxima quantas vezes? Ou acha que a gente, que nem eu falo, se a gente está passando por uma pandemia, pensa por quê? Porque a gente já sucumbiu nas outras. Não demos cabo. Por isso que a gente está passando. Então vamos aproveitar. Né? Pandemia não vem toda hora, não. É só de cada 100 em 100 anos. Então vamos aproveitar, já que estamos na... Caiu na... Como que é o ditado que fala? Não lembro agora, mas aí, já que está na chuva, é chuva para se molhar, né? A reforma íntima, como diz o Ari, né? Então temos que buscar. Então quando a gente fala assim, uma prece a Papai Noel, a gente tem que começar a pensar desde já, para que quando chegar no Natal, a gente saiba o que pedir e para que pedir, tá? E vamos deixar um pouquinho os nossos desejos materiais de lado, gente, tá? Regina, boa noite, seja bem-vinda. Vamos deixar os nossos desejos de lado? Deixa matéria para matéria. Ah, mas eu não posso querer comprar um carro novo? Pode, bem, mas não foca toda a sua energia, toda a sua, o seu envolvimento somente nas coisas materiais. Vamos buscar, né? Nós temos tanta coisa para melhorarmos. Então, ó, no ano que vem, então, já começamos agora, tá? Setembro, outubro, 3 meses do Natal, nós estamos fazendo essa proposta. Caiu na rede é peixe, João Carlos, é isso mesmo. Então, a gente vai dizendo, né? Vamos tentar pensar agora, olha, para o ano que vem, então, o que eu quero? O que eu quero ganhar de Natal? Quero ganhar o quê? Mais paciência, mais tolerância, conseguir exercer o perdão, conseguir ser mais humilde, mais generoso, mais benevolente, menos crítico, menos exigente. Carro novo com homem velho não combina. Tá certo. Perfeito, Jacira. Tá vendo? Nós podemos até ter o carro novo, né, Jacira? Mas vamos nos transformar também, né? E que o carro seja um instrumento a nos servir, não a gente servir ao carro, né? Eu vejo muitas pessoas assim, tem um xodó extremo pelo carro, né? Que... de repente mandou lavar o carro. O carro tá limpo, impecável, tá bom. Aí tá chovendo, ele vai, toma chuva, mas não quer molhar o carro, né? É um absurdo, né? Você fica sendo usado pela propriedade, né? Não a propriedade sendo um mecanismo de você utilizar. Então vamos repensar bastante nessas conjecturas
Tá? Nessa prece de Papai Noel, embora antecipadamente, mas eu falei, as mensagens vêm e não vêm por acaso, né? Vêm na sequência. E nós estamos dando sequência a essas mensagens de acordo com o que veio o livro. Mas traz importantes reflexões para nós. Porque se não chega em dezembro, se Deus quiser, né, a pandemia já está bem mais controlada, peço a Deus que sim, pelo bem de toda a humanidade, que quando chegar em dezembro a gente vai estar tão despreocupado e não fizemos o nosso planejamento, né? A gente só faz o planejamento reencarnatório. Quando chega aqui a gente esquece, né? A Anice está dizendo que a gente possui o bem material, mas que eles que eles não nos possuem, é verdade. E é aquela frase que eu sempre digo, né? Nós podemos possuir tudo, só não podemos ser possuídos por aquilo que temos. Isso é fundamental. Queridos amigos, estamos finalizando as nossas reflexões da noite. E o amanhã, né? Fazendo um trocadilho, a mensagem do Jerônimo e o amanhã é que ele manda uma resposta a uma amiga, tá? Então, nós teremos amanhã para a gente conversar sobre e o amanhã, que é uma pergunta, né, que ele faz, respondendo a uma amiga, tá bom? Eu vou convidar então a todos agora, aqueles que se sentirem confortáveis, para colocar um copo com água, rogando a fluidificação, pela equipe médica espiritual Dr. Bezerra de Menezes. Cada um de vocês certamente tem alguém que está necessitado de amparo, de carinho, de uma vibração. Eu vou pedir pela minha mãe, pela minha irmã e pelo meu cunhado. Minha irmã teve uma queda de pressão hoje, ela chama Lúcia, e eu vou estar vibrando por ela também, né? Deixou a gente meio apurado hoje, mas graças a Deus está bem, né? Só foi uma queda de pressão assim, a gente ficou um pouco apavorado, um pouco também por conta do calor que está fazendo aqui, né? 39 graus bateu hoje aqui em Araraquara. Eu falo para vocês que aqui é um dos extremos, né? Chegamos a estar com 4 graus, questão de um mês atrás, agora 39. É um absurdo, assim, não há organismo que resista a tanta alternância. Mas, né, estamos aqui, estamos no mundo de provas e expiações, faz parte do nosso processo, né? Então vamos lá colocar a nossa música para que a gente possa entrar em sintonia com a espiritualidade maior. E assim, queridos amigos, vamos todos neste momento, aqueles que tiverem vontade, fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar. Nós vamos deixar-nos envolver pelos doces acordes desta melodia, esta melodia que invade os nossos corações, que vai nos acerenando, nos dando paz, harmonia, tranquilidade. E com essas vibrações de paz, vamos dirigir os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre e nosso Irmão Maior, rogando a Ele que possa neste momento nos abençoar a cada um de nós que está aqui nesta live, que já passou por ela ou que vai assistir depois. Abençoe também, Mestre, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que estamos trazendo em nossos pensamentos, que nos pediram prece, que estão necessitadas. Queremos rogar, Mestre, pela nossa humanidade, que tanto sofre, vítima ainda das incompreensões, das amarguras do caminho inerentes a este planeta que vivemos ainda. Queremos rogar, Mestre, que ampare os nossos irmãos do Haiti, do Afeganistão, ampare o nosso país, ampare os nossos governantes, que eles possam conduzir
a nossa nação ao seu lugar de destino, pela programação espiritual que está previsto. Que o nosso bondoso Ismael olhe para o nosso Brasil, que o nosso Mestre Jesus ampare cada coração desta pátria do Cruzeiro. Queremos rogar, Mestre, pelos doentes, estejam eles internados nos hospitais ou em seus lares, pelos médicos, atendentes, enfermeiros, que diuturnamente estão na linha de frente e não medem esforços a amparar os mais necessitados. Rogar pelos irmãos que estão partindo para o plano espiritual e que possam receber consolo os seus familiares que aqui ficam. Mestre, olhe pelos velhinhos nos asilos, pelos órfãos, pelos presidiários, pelos sem-tetos e andarilhos, pelos nossos irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, e por tantas pessoas necessitadas que talvez não saibamos, mas necessitam, e que as nossas preces e vibrações dirijam até eles. Queremos pedir neste momento, Mestre, em especial, pela nossa irmã Cláudia Aparecida Trupel, pelo José Henrique Aguiar, pelo Samuel Alves dos Santos, pela Luísa Marques, pela minha irmã Lúcia Helena Sônego Bonfim, meu cunhado Fábio José Rode Bonfim e minha mãe Lázara Bombarda Sônego. Que a espiritualidade amiga Dr. Bezerra de Menezes, nosso querido Jerônimo Mendonça, possa proteger e abençoar a cada um deles, que eles possam receber as melhores vibrações de paz, harmonias e saúde espiritual. Rogamos ainda a equipe do bondoso Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar essas águas, derramando os remédios de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos pela oportunidade de aqui estarmos, por cada um de vocês, corações queridos, que estão sempre conosco nesta nossa jornada, e sobretudo a Jerônimo Mendonça, que nos permitiu trazermos essas reflexões. Dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês que esteve conosco. A Clara está dizendo que fez 20 graus. Ai, Clara, saudade de um 20 graus, viu? Saudade de um 20 graus. Aqui bateu 39 e não temos previsão de chuva. Gente, então mais uma vez agradeço, desejo uma noite de paz e harmonia a todos nós e que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.